Você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez? Glória a Deus. Bem, esse culto de mulheres é para isso, né? Para nos levar até o Senhor, mas também nos trazer entendimento e esclarecimento. Como eu citei no começo, quando eu fiquei atenta a esse tema, não é pelo fato de nós nos posicionarmos e sermos, agora sair gritando aos quatro ventos. Não, né? É ter um conhecimento e uma atitude que nos ajude também a viver bem, a viver leve e a viver mais saudável, principalmente. Amém? Agora nós vamos entrar em outro tema que fala sobre a TPM. Se eu perguntar aqui, quem nunca teve TPM, levanta a mão. Ou antes ou depois. Ou a pré ou após, nós sentimos muito, né? Eu confesso que eu não vou saber passar para vocês cientificamente, né? E não tão bem esclarecido como a Aline passou nessa área. Mas assim, o Senhor, Ele me levou a alguns tópicos da Bíblia que nos leva a como nós passarmos pela TPM e passarmos com a cura em Cristo. Mas aí você fala assim, irmã, isso é impossível porque você não me conhece. Aí eu digo para vocês, é possível porque vocês também não me conhecem. Desculpa, gente, esses abençoados que ficam aí na rua. Mas, enfim, para cada mulher nós sabemos que há sintomas diferentes. E tem um versículo, se você puder abrir sua Bíblia em Jeremias 17, 14. E como também a Aline, né, já falou aqui sobre esse mês, que fala sobre essa campanha, e quando ela foi criada também, e isso nos alerta, porque a Bíblia fala para nós ajudarmos o nosso próximo. E quando nós temos esse conhecimento, nós também podemos ajudar. E como nós podemos ajudar? Buscando no Senhor a orientação divina, de como falar, de como proceder, né? Nós temos aqui líderes que podem ajudar essa mulher, pessoas que oram, pessoas confiáveis, pessoas assim que você pode chegar, conversar e dizer assim, olha, me ajuda nisso. Né? Não vão sair aos quatro ventos espalhando, porque isso não é bíblico. A Bíblia fala para nós sermos pessoas confiáveis, né? Zelosas. Então, assim, voltando para o tema, Jeremias 17, 14, ele diz assim, ó, cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, pois Tu és aquele a quem eu louvo. Uma das promessas que nós temos em relação à cura é a que o Senhor, Ele tem para nós. Cura-me, Senhor, e serei curado. Jeremias, ele tinha essa certeza, que naquele momento que ele buscasse o Senhor, ele ia ser curado. Então, assim, de todo o conhecimento que você está tendo hoje, de todo o esclarecimento que nós estamos tendo hoje, além dessa palestra como a que nós estamos começando agora, nós vamos até o final pedir que o Senhor, Ele venha nos curar. Amém? De qualquer sintoma, de qualquer sentimento que, como a Aline citou bem, às vezes fica até engasgado aqui. Você quer falar e não sai. É essa cura que o Senhor tem para nós nesta noite. E como eu comecei falando assim, você pode até dizer que eu não consigo ter a cura da TPM em Cristo? Tem sim, porque eu tinha alguns sintomas e Deus, Ele me curou. Graves, sintomas graves, informações erradas que eu carreguei durante anos e eu percebi em Cristo que não precisava carregar tudo aquilo. Informações erradas, costumes errados, superstições que muitos crentes levam. Sabe, aquele negócio, eu aprendi da minha mãe, tem que ser assim, né? Então vou morrer assim. Mas e aí, como que nós vamos saber se isso, até que ponto pode nos ajudar ou não? É buscando no Senhor. Pai, me mostra o que está sendo prejudicial para mim. E com isso, se a gente não busca, a gente vai levando para frente. Vai levando para as nossas filhas vão levando para os filhos dela.
isso não tem fim. Uma cura, ela vai piorando a cada geração, vai se tornando uma doença, ela vai piorando em cada situação, uma doença mais grave, mais forte e mais rígida. E aí, quando lá na frente aquela geração encontra Cristo, ela tem que lutar mais para ter a cura. E aí, quando Jeremias ele fala assim: olha, cura-me, Senhor, e serei curado, salva-me e serei salvo, pois tu és aquele quem eu louvo. Quantas vezes nós não louvamos ao Senhor? Louvamos ao Senhor pelo nosso pão de cada dia, louvamos ao Senhor pela nossa família, né? Louvamos ao Senhor pelos livramentos, louvamos ao Senhor por essa oportunidade e por essa liberdade que nós temos aqui no Brasil de louvar ao Senhor. Só que às vezes quando nós estamos passando por uma enfermidade ou por um sentimento de angústia, de dor, que dói aqui dentro, às vezes a gente não quer louvar o Senhor. A gente deixa lá dentro parado, guardado. Não, Senhor, isso é muito difícil de ser lidado. Isso é muito, muito delicado, é muito sensível, Senhor. Então deixa aqui, ó. Só que quando a Bíblia ela fala de cura, ela fala em cura em todas as áreas, principalmente a emocional. Porque nós, mulheres, nós somos levadas pelo nosso emocional. Por mais que a gente pense assim, não, eu sou o macho da casa, ninguém me apoia em casa, né? Eu cuido dos meus filhos sozinha, porque eu não tive um companheiro para ficar perto de mim. Mas, querida, eu quero te dizer que você é mais emocional do que... Como é o nome da outra palavra? Racional. Você é muito mais emocional do que racional. Porque Deus te fez mulher. E aí, se você achar ruim, vai achar ruim com ele. Mas não é por causa disso que nós precisamos também levar, né, a forra e fega. Agora eu sou emocional, vou deixar meus filhos, né, fazendo o que querem, vou deixar ser levada pelo emocional. E vocês sabiam que a maioria das mulheres, eu vou dizer assim, a maioria, com segurança, arranja uma desculpa nessa bendita ou maldita TPM para não viver em paz com seus maridos. Sabia que tem isso? E às vezes a gente quer se esconder. A gente, não, irmã, mas eu sou muito explosiva. Gente, eu vou falar de situações que eu vivi. Então, assim, se isso, quando você ouvir e falar assim, nossa, mas eu passo por isso ainda. Não falo de vocês, eu falo de mim. Aí eu falo assim, mas nesses dias eu estou terrível, ninguém pode chegar perto de mim. A gente usa isso, a mulher pega essas artimanhas. Mas sabe por quê? Quando lá, Adão e Eva pecou, lá no início, vem essa artimanha, sabe? Aí a gente pega assim, né? Como a mulher tem o poder nas mãos, aí ela começa a fazer as manhas. Eu estou de TPM, nem chega perto. Eu estou de TPM, até já passou já. Eu estou após a outra, nem chega perto. Não quero nem conversar com você, dá licença. Aí a gente usa essa artimanha. Mas eu vou te dizer uma coisa. Nós pecamos e erramos gravemente quando nós fazemos isso. Porque a Bíblia fala que nós precisamos atrair quem está ao nosso lado. Se um dia nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador e dizemos, Senhor, eu não quero mais a minha vida, eu quero a tua vida, a minha vida, Senhor, morreu. Nós estamos falando que os meus sentimentos, que as minhas atitudes, que as minhas palavras, que as minhas ações não são mais as minhas. Mas aí você vai falar assim, irmã, mas como eu vou passar essa pré ou essa pós tranquilamente? Em Cristo. Em Cristo. Não tem outra saída. Por isso que nós passamos aqui 2 horas e meia, 3, 4, 5, 6 cultos, ouvindo a palavra do Senhor para quê? Quando chegar lá fora o dia mau, nós temos base suficiente e firmamento suficiente para dizer assim, pode até vir essa dificuldade, mas eu estou firme no Senhor. Eu entendi, o Espírito Santo, ele abriu o meu entendimento que eu não sou obrigada a passar por isso. Quantas vezes quando nós éramos crianças, adolescentes, né, nós ouvimos assim, você é obrigada a passar por isso, a sua avó passou por isso, eu, sua mãe, passei por isso, por que você não vai passar?
Só que a maioria das vezes não são coisas boas, são coisas ruins. São palavras amaldiçoadas que são lançadas nos nossos ouvidos, e aí a gente aceita, e aquilo vem, anos e anos, anos e anos, anos e anos, martelando, martelando, martelando nos nossos sentimentos. A gente não consegue viver bem, a gente não consegue viver em paz, e aí a gente tem que culpar alguém. Adão culpou quem? Eva. E a gente tem que culpar quem? Quem? A TPM. Você não sabe, mulher, né? Aí vira para o marido, você não sabe o que eu estou sentindo. Realmente, gente, eles não sabem, nunca vão saber. Mas assim, a Bíblia, ela não menciona diretamente a TPM. Mas lá em Levíticos, eu não trouxe esse estudo porque seria mais um estudo, mais uma palestra, mas oferece princípios e exemplos de cura e alívio e sofrimento, que podem ser aplicados àqueles que enfrentam desconfortos físicos e emocionais, incluindo sintomas associados à TPM. Alguns versículos que falam sobre cura e alívio do sofrimento incluem passagens sobre a cura de doenças, paz de Cristo e o consolo em Deus. Mas e aí? O que a Bíblia ela pode falar sobre isso? A TPM como condição física e emocional não é mencionada especificamente na Bíblia. Por que eu citei Levítico? Levítico ele fala uma parte que ele fala sobre no momento que a mulher ela está nesses dias. Não vou entrar no assunto porque é um estudo mais amplo e não vai dar tempo, né? Mas assim, quando você chegar em casa, procura lá Levítico e começa a estudar. Ele fala sobre um tempo que a mulher realmente precisa ser purificada, ter os seus cuidados, mas isso lá, ele não fala assim que você tem uma base de você viver na TPM ou a pré ou após. Não. A Bíblia ela dá um escape para esses momentos que a gente passa. Amém? Não há justificativa bíblica para usar a TPM como desculpa para comportamentos inadequados ou para negligenciar responsabilidades. Quando o Senhor colocou esse tema no meu coração, eu confesso que eu orei muito, porque é um tema muito delicado. É um momento que é um tema que não é abordado e é um tema que você não pode, eu não posso invadir o espaço de vocês, porque seria indelicadeza da minha parte. Mas quando o Senhor falou assim, pode falar sobre isso, porque você vai ter base bíblica para lançar a cura. Eu recebi várias curas em Cristo, principalmente porque assim, ensinamentos que eu recebi, que eu ouvi, orientações que eu segui durante anos. E chegou um dia que em Cristo eu encontrei a cura, eu falei assim, não, eu nem precisava passar por isso, Senhor. Quantos anos eu passei por esses pensamentos, por esses ensinamentos, e eu não precisava. Eu não precisava passar por essas palavras que eu tomei para mim. Eu não precisava passar por esses sentimentos de ser irritável, de irritar quem está do meu lado, de prejudicar o espaço das pessoas que estão ao meu lado, de ser mal educada, de ser grosseira. Sim, sintomas que toda mulher passa. Mas assim, em Cristo, nós podemos passar em paz, né? Se for falar fisicamente ou até pela medicina, há remédios, há chás que aliviam e é bom, né? Por exemplo, assim, antes, na pré, né, tem uns dias que nós precisamos eliminar de vez 100% o refrigerante, o açúcar. Vocês sabiam disso? Alivie muito. Gente, Deus está me curando, viu? Porque, olha, refrigerante é bom demais. Mas uns dias antes, uns 10, 15 dias antes, para com refrigerante. Para com o açúcar. Você até pode passar, mas vai aliviar. Eu não vou falar profundamente porque eu não estudei isso e eu sei se eu for falar vai sair totalmente do que eu preciso passar para vocês. Mas eu peguei aqui alguns links e quando terminar o culto eu vou colocar lá no grupo e vocês vão dar uma analisada melhor sobre isso. E vai ajudar a passar mais tranquilamente.
Chá preto, corta. Café, corta. Pelo menos esses dias. 15 dias antes ou 15 dias depois. Corta mesmo. Fala, vou tomar, mas depois. Aí vocês vão ver que vocês vão passar mais tranquilamente. Pergunta se eu sabia disso. Não. Pouco tempo atrás que eu fiquei sabendo. Por falta de conhecimento. O próprio Deus falou assim, meu povo perece por falta de conhecimento. Amém? E qual é a nossa atitude cristã? A atitude cristã em relação à TPM deve ser de compreensão, paciência e busca pela graça de Deus para lidar com os desafios emocionais e físicos deste período. As mulheres devem ser tratadas com respeito e consideração e não devem ser julgadas por causa da TPM. Realmente, algo que a Aline falou, nós passamos por muitos momentos constrangedores, machistas e incompreensíveis em ambas as partes, tanto por homem quanto por mulher. Nós passamos por isso. Mas assim, como que nós podemos passar sem agredir ninguém? Conhecendo a palavra de Deus. Não tem outro escape. Não tem outro escape. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus, se alimentar. Senhor, o Senhor prometeu me curar, então eu quero essa cura. O Senhor prometeu me libertar. O Senhor prometeu, então, Senhor, me liberta desse sentimento. Gente, eu era uma pessoa assim tão cheia de complexos, que até citei algumas vezes aqui. Quando a gente se casou, eu não conseguia nem conversar com o pastor direito. Eu começava a conversar, eu começava a chorar. E ele, calma, filha, fala. Quanto mais ele falava, não chora, mais eu chorava. Olha, se alguém chegar perto de você e falar assim, não chora, gente, não fala, que é pior. Deixa a pessoa chorar, deixa. Aí depois ela se acalma. E quanto mais ele fala, filha, não chora, fala. Aí pronto, aí que eu chorava. E aí ele foi me mostrando, né, diante de nós buscarmos o Senhor, que tinha situações que eu precisava liberar perdão, que tinha situações que eu tinha que me perdoar, que tinha momentos que eu tinha que buscar no Senhor a minha libertação, curar a minha alma, pensamentos, sentimentos que vêm, durante anos, sabe, anos assim, prejudicando minha vida, que veio assim me frustrando, tirando a alegria, tirando o gozo de viver, a satisfação de viver, de ser mulher, por situações que a gente passa, tanto pelo pecado que veio lá de Adão e Eva, até pelas consequências da nossa família por não conhecer a Cristo. E isso vem nos perseguindo. E aí, aonde a gente vai ter alívio? Somente em Cristo. E sendo sinceras em Cristo. Senhor, me liberta disso. Eu orava, eu chorava, falei, Senhor, me liberta disso. Essa situação eu preciso encontrar cura em Ti, para chegar um dia e eu conseguir falar sem eu desmoronar. E eu consegui isso. Há situações hoje que eu consigo falar tranquilamente. Eu posso até lembrar, mas não me traz mais peso. É a cura exata que Deus tem para você nessa noite. É a cura top, como dizem, que Deus tem para você nessa noite. Quando nós estávamos aqui no treinamento vocacional, o Senhor, Ele me deu Ele me mostrou uma visão e Ele me deu uma palavra. Que haveria 2 curas nesta noite. Uma cura emocional, que a pessoa se sente tão torta. Sabe assim, como se fosse um defeito físico. Torta, emocionalmente. E que o Senhor iria curar ela nessa noite. E a outra foi que o Senhor me mostrou que tinha uma pessoa aqui tão religiosa. Sabe a pessoa assim, bem religiosa, que faz as coisas só porque acostumou a fazer aquilo? E que Deus ia libertar ela dessa idolatria. Porque ser religioso também é ser idólatra. E Ele vai te libertar nessa noite. Se essas 2 palavras caiu no seu coração, daqui a pouco nós vamos orar. E nós vamos buscar essas curas em Cristo. Amém? E como que nós temos essas atitudes? Eu separei aqui algumas aplicações para nós orarmos, que ele fala assim,
Oração da cura. Se você está enfrentando sintomas físicos ou emocionais da TPM, ore a Deus pedindo por cura e alívio, como fizeram muitos na Bíblia. Quantas mulheres, lembra dos outros cultos que nós estudamos aqui a vida delas, que elas foram fiéis ao Senhor, que elas buscaram ao Senhor a saída, que elas buscaram no Senhor estratégias, que elas foram testemunhas vivas de Deus e Deus deu a cura, a libertação para elas. E é o que nós vamos fazer a partir de hoje. Amém? Permita que o Espírito Santo mostre lá na tua alma. Se veio qualquer imagem, se veio qualquer lembrança, é porque você ainda precisa de uma cura nessa área. Eu aprendi assim. E até hoje eu oro assim. Senhor, se eu estou orando e eu me lembrei de algo e me deu aquele peso, eu preciso me curar nessa área. Eu preciso me libertar dessa palavra que eu ouvi. E aí eu começo a orar. Senhor, se for para perdoar, eu libero perdão. Se eu falei algo que machuquei alguém, se eu falei algo, alguma atitude que eu tive, eu vou e peço perdão. Se foi até para mim mesmo, às vezes a gente, né, se levanta de manhã, olha assim no espelho e fala, nossa, gente, eu estou horrível hoje, estou acabado, olha a minha pele, meu cabelo, e não sei o que, começa a se olhar, e a gente mesmo começa, né, a se colocar lá embaixo, nossa, eu estou horrível, se eu pudesse eu nem levantava da cama hoje. Se perdoe, é o melhor caminho. Apoio da comunidade. Busque apoio na sua igreja ou comunidade de fé. Compartilhe suas dificuldades e receba orações e encorajamento. Paulo, ele exorta para que as mulheres mais idosas ou as mais experientes orientem as mais novas na fé. Procure uma pessoa que tem uma segurança bíblica para você. Procure uma pessoa madura que ore por você. Procure sua líder. Pode me procurar depois, tá? Eu sei que tem muitas que me procuram. E é bom porque assim a gente precisa compartilhar aquilo que o Senhor ele tem nos ensinado. Procure uma pessoa que vai te levar a Deus. Às vezes nós confundimos a nossa carência de amizade e aí a gente começa a abrir nossa vida para todo mundo. Né? Não é assim? Porque nós somos carentes de amizades. Nós mulheres somos assim. Aí qualquer pessoa que chega perto de nós, né? Ai, que legal, não sei o que. Aí você abre sua vida assim. Ó. Aí a pessoa, quando te dá as costas, vai lá atrás, vai e abre a sua vida para as outras pessoas. Seja zelosa por aquela que está ao seu lado. Faça, como eu posso dizer assim, faça um teste com ela. Mas também não vai falar que vai fazer teste não, tá? Por favor. Mas faça um teste. Porque a amizade, a gente conquista sim, fazendo teste. É igual o filho. O filho você não libera assim de uma vez. Você vai fazendo manda fazer uma coisinha aqui, né? Dá algo assim mais um pouquinho mais maduro para ele fazer, um pouquinho mais de confiança e com isso você vai, né, levando ele a ficar adulto. Afinal, tem um de 29 e um de 22, né? Você não é aí na idade deles. Então, assim, você vai soltando aos poucos. E aquela pessoa que está ao seu redor, você também observa. Mas também você não vai, né, falar assim, puxa, eu falei para fulano, né? Você viu a fulano agora está falando minha vida para todo mundo. Não. Seja sábia. Seja sábia. Procura uma pessoa que você olha assim, ó, aquela ali eu posso confiar. Aquela ali, ó, eu posso contar. Eu sei. E se ela errar, a Bíblia fala que você pode ir até ela, sabia? Se teu irmão pecar contra ti, vai até ele e repreende ele. Você pode, com sabedoria, com amor, falar assim, olha, minha querida, eu contei aquele fato para você, eu confiei em você, e você espalhou, você não foi sábia. Se ela tiver o Espírito Santo de Deus e um coração humilde, ela vai falar assim, puxa, é verdade, eu errei, me perdoa. Aí você analisa se você vai continuar a sua confiança ou não. Mas procure pessoas zelosas da palavra de Deus. Amém? Pessoas assim que vai te levar até a Deus. Descanso e alívio. Assim como Jesus oferece descanso para aqueles que estão cansados, busque momentos de descanso e autocuidado durante os períodos de TPM. Descanse.
beba bastante água, se hidrate bastante, se alimente, cuide de você, você é valorosa. Você só tem uma vida. E se você não cuida bem, para onde vai essa vida? Vai se desgastar. Então, cuide de você. Se alimente bem. Tenha os momentos prazerosos. Olha, eu gosto... sei lá, eu gosto de quando terminar. Eu sou assim, quando eu limpo a casa, eu gosto de sentar lá no sofá e ficar... Ai, como é bom. Não sei se vocês são assim, mas eu sou assim, não é gostoso, né? Você põe a roupa no varal, cheirosa, né? Você olha assim e fala... Nossa, que coisa boa. Pena que daqui a pouco vai estar tudo sujo. Né? Mas tem aquele momento que cada uma aqui gosta de curtir. Curta, tranquilamente. Tranquilamente. Faz lá uma mesa lá, toma o seu café, né? Pega lá seu pãozinho de queijo com café com leite, senta lá, agora é o meu momento. Com sabedoria, também não vai fazer briga com todo mundo da casa, não. Com sabedoria. Olha, esse é o momento. Eu vou curtir o meu momento. Amém? E confie em Deus. Confie que Deus tem o poder de curar e trazer paz, mesmo em meio ao sofrimento. Lembre-se que a TPM é uma condição física e hormonal. E buscar ajuda médica e psicológica é importante. No entanto, a fé e a oração podem ser um recurso valioso para encontrar conforto, esperança e força durante esses períodos. Amém? Então vamos orar? Vamos ficar de pé? Diante de tudo que nós ouvimos aqui, diante do que nós, buscamos de conhecimento hoje, de orientações, desde quando o Senhor colocou esses temas no meu coração, Ele falou assim muito forte que Ele traria cura nesta noite. Então, nesse momento de oração, eu vou pedir para que você permita que o Espírito Santo, Ele trate na tua alma agora. Trate no seu emocional. Esse culto de mulheres é para isso. É para nos tratar. É para nós termos um momento desse com o Senhor. Aqui nós tivemos conhecimento em relação às leis. Tivemos conhecimento às situações que muitas vezes como mulher nós passamos. Mas a Bíblia fala que não é só expor o que nós estamos sentindo, mas de trazer alívio para nós. Amém? De trazer cura para nós. De trazer um suporte espiritual. Então, nessa oração, você vai pedir para que o Senhor, Ele traga uma cura na tua alma. Eu creio que Ele pode trazer um alívio para os teus sentimentos, assim como um dia Ele trouxe para mim. Um dia Ele trouxe para a minha vida. Para algumas aqui eu falei que eu não fui criada com meu pai. Eu fui criada só pela minha mãe. E ela falava assim, eu sou macho e fêmea de casa. Então assim, quando alguém fala assim, eu sou macho e fêmea, então eu sei muito bem o que a pessoa está querendo dizer. Só que ela não tem, a mulher não tem esse suporte para ser macho. Não tem. Porque Deus deu para o homem essa parte de ser macho. Ela é forte. Ela é forte, porque não é qualquer um que pode ter um filho. Por isso que Deus deu para a mulher ser forte. Mas eu quero te dizer uma coisa. Tudo que você fez pelos seus filhos não foi à toa. Hoje eu entendo tudo o que minha mãe passou. Tudo. Às vezes ela queria ser o macho. E não conseguiu. Mas eu agradeço a Deus pela fêmea que o Senhor fez ela. Então, quando eu falo assim que a mulher ela não tem força para ser o macho da casa. Não tem, gente. Não tem, porque ninguém toma o lugar do pai, do homem. Hoje eu entendo, melhor dizer, que mesmo que nós, mulheres,
queiramos nos mostrar tão fortes, tão firmes. Deus nos fez mulher. Somos delicadas. Às vezes somos grossas por algumas situações da vida. Mas nós somos gentis. Nós somos mulheres. Então, mesmo que você tenha feito a parte do pai ou do marido, também não foi em vão. Eu entendo isso hoje, que não foi em vão o que minha mãe passou, o que ela fez. Obrigada, Cris. Mas Deus, Ele te deu o papel de mulher da casa. Não foi nada em vão. Eu agradeço muito a Deus pela vida da minha mãe. Muito mesmo. Muito mesmo. Mas teve situações que eu presenciei e eu me posicionei espiritualmente e falei: Senhor, essas situações negativas que aconteceu, eu não quero na minha vida. E o Senhor me mostrou que quando eu fosse me posicionar, aprender dele, que não iria acontecer essas coisas. E não aconteceu. Complexos que eu tinha, desgastes emocional, um buraco enorme no meu coração. A gente sempre vai passar situações que a gente não prevê. Mas o que o Senhor me orientou sobre o culto de hoje? Se sinta mulher. Respire como mulher. Haja como mulher. Mesmo que você cuide da sua casa sozinha, se sinta mulher. Eu sou mulher. Fale com a boca cheia. Porque Satanás, ele não quer que a mulher faça isso, sabia? Diante do pecado, diante dos sintomas que o mundo tem aí mostrado para nós, Satanás, ele aproveita essa situação para tirar essa delicadeza de nós, essa suavidade de nós, que os homens não têm, essa fragrância feminina que Deus deu para nós. Satanás, ele não quer que nós passamos por isso. Ele quer que nós sejamos, como que é o nome? Feministas, né? Que tem uma cambada de coisa aí que a mulherada está falando que ela nem sabe o que é. Quando ela começa a estudar o que é mesmo, ela até desiste. Deus, ele te fez mulher. Ele te fez suave. Ele te fez delicada. Talvez os seus sentimentos hoje estão estragados. Estão podres, estão tristes, mas o Senhor, Ele quer trazer uma cura para a tua vida nesta noite. Ele quer preencher toda a sua alma nessa noite. Cura-me e serei curado, Senhor. Livra-me, Senhor, e serei livre. Que o teu coração nesta noite se encha da presença de Deus de uma forma que você vai dizer assim: sim, o Senhor, Ele me fez mulher. Ele me fez para viver bem. Ele me fez para transmitir a graça de Deus. E mesmo que quando eu for embora e que Satanás tentar mostrar para mim que eu nasci no mundo errado, que eu nasci na época errada, que eu nasci na família errada, eu já estou posicionada em Cristo. E o Senhor me disse que Ele me fez exatamente do jeito que Ele quis que eu fosse. Mulher, você é especial. Qualquer sentimento que está vindo no teu coração agora, qualquer impressão que você está sentindo agora, entregue para o Senhor. Entregue para o Senhor. Fala: Senhor, eu te entrego, Pai, essa situação. Eu te entrego, Senhor, aquele momento que eu passei, que eu fui desprezada, que eu fui humilhada, mas eu entrego nas tuas mãos, porque eu preciso de uma cura, Senhor. Cura-me, Senhor, e serei curada. Livra-me, Senhor, e serei livre. Faça essa oração para o Senhor. Faça essa busca ao Senhor.
Permita que Ele venha no teu coração de uma forma que Ele te mostre assim o que é ser uma adoradora ao Senhor, o que é adorar ao Senhor em espírito e verdade, o que é ter liberdade de chegar diante do Senhor, o que é você aproveitar um momento com a sua família, o que é aproveitar um momento com o seu esposo, o que é aproveitar um momento lá com os seus filhos, dizer: o Senhor, Ele me fez como mulher, e eu quero, Senhor, que a partir de hoje isso seja firme, ó Pai. Eu te agradeço, Senhor, por cada mulher que está aqui, por cada mulher, Pai, que rompeu esse dia para estar aqui. E assim como diz a Tua palavra, Senhor, cura-me e serei curado. Que o Senhor venha, ó Pai, com essa cura, Senhor, sobre cada mulher aqui, Pai. Faça essa oração ao Senhor. Permita que o Espírito Santo de Deus, Ele te traga uma suavidade em servir a Ele, em cuidar da sua casa, em cuidar lá dos seus afazeres, e você viver como mulher, respirar como mulher. Que todo o peso que você tem trazido até hoje, que todo o peso que Satanás lançou sobre a sua vida até hoje, seja desfeito em nome de Jesus Cristo. Que toda palavra que Satanás lançou sobre os teus ouvidos e te trouxe dor, te trouxe angústia, te trouxe depressão, sabe, essa crise de ansiedade que essas mulheres desse tempo têm vivido, Senhor, nós repreendemos em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Levante suas mãos assim, ó, e comece a clamar ao Senhor: Senhor, eu quero ter liberdade em Ti, eu quero ter liberdade em Ti, e dizer, ó Pai, com suavidade, que o Senhor me fez como mulher, que o Senhor me fez, ó Pai, como mulher, que o Senhor me fez essa mulher forte, valorosa, Senhor, que tem suavidade no que vai falar, que tem, Senhor, pensamentos que vêm do alto. Então permita que o Espírito Santo, Ele trate no teu coração. Ore alabaxere canta, alabaxere canta, alabaxere canta las. Ore alabaxere canta, alabaxere, alabaxere canta las. Permita que o Espírito Santo, Ele te leve a receber uma cura nessa noite. Permita que o Espírito Santo, Ele venha te fortalecer nessa noite. Ore alabaxere canta, alabaxere canta las. Que essa parte torta que ainda você sente na sua alma ou no seu corpo, que Ele venha trazer essa cura na tua vida nesta noite. Busque o Senhor, busque o Senhor. Diga: Senhor, eu quero, Senhor, eu quero essa cura, Senhor, eu quero, ó Pai, essa libertação, eu quero, Senhor, essa restauração. Oh Espírito Santo de Deus, oh Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo sobre cada mulher nesta noite, vem Espírito Santo sobre cada coração nesta noite. Diga a Ele o que tira a sua paz, entrega a Ele aquilo que tira a sua paz. Talvez seja pensamentos durante a noite que você pensa, tanta irritação, tanta preocupação, tanta ansiedade. Diga assim para Ele: Senhor, eu te entrego, Senhor. Eu te entrego, ó Pai, essa ansiedade. Eu te entrego, Senhor, essa frustração. Eu te entrego, Senhor, eu quero sair daqui curado, ó Pai. Eu perdoo, Senhor. Eu perdoo essa pessoa. Eu perdoo, Senhor, essa situação que passou comigo. Eu libero perdão para que eu seja uma pessoa saudável, uma pessoa, Pai, alegre. O Senhor me mostra aqui que tem mulheres que não são mais alegres em viver, não tem alegria em viver, não tem vontade de ver. E eu repreendo em nome de Jesus todo espírito, todo demônio que tem te perturbado até hoje e não tem deixado você ser feliz, não tem deixado você ser suave, não tem deixado você ser livre. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Diga: Espírito Santo de Deus, haja na minha vida de uma forma que a tua paz seja completa no meu coração,
Que a tua paz, ela seja, Senhor, completa na minha alma, completa na minha alma, completa no meu espírito, completa na minha mente. Pega na mão da irmã que está do seu lado aí. Vamos cantar um louvor para nós terminarmos esse culto. Oh, aleluia, Jesus, aleluia. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados. Receba a cura do Senhor. Os cativos e oprimidos livres são. Se você sabe, canta. Os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui. Sinta Ele movendo o seu coração, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder. E Ele está ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são. Sinta a cura do Senhor. Os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Olha só o que acontece depois que nós somos sarados. Pai, eu quero contemplar. Contemple agora sua glória e majestade. Você tem liberdade para isso. Pai, eu quero te adorar em espírito e em verdade, não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono. Só os que são libertos conseguem fazer isso. Só os que são curados conseguem fazer isso. Ter esse acesso e adorar ao Senhor. Então adore ao Senhor. Oh, leva-me à sala do trono. Você tem liberdade para isso, para te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono.
você é liberta, você é restaurada, você está sendo curada para isso, para adorar ao Senhor. Então se encha do Espírito Santo nesta noite. Permita que o Espírito Santo ele transborde no seu coração, para que a tua alma ela saia daqui totalmente curada e restaurada. Oh, leva-me à sala do trono, leva-nos, Senhor, para te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono, para te pode aplaudir ao Senhor, esse que nos cura. Aleluia, aleluia, que tem o poder de nos salvar, de nos restaurar. Aleluia, de nos encher de uma forma que nada e ninguém pode nos encher se não for a presença dEle nas nossas vidas. Aplauda mais forte ao Senhor. Glória a Deus. Dá um abraço aí na irmã que está do seu lado e diga para ela assim, ó, você está saindo daqui curada, fortalecida, assim como eu também. Eu também estou saindo daqui curada, fortalecida, restaurada, cheia do Espírito Santo. Ah, não tem problema que vai parar na minha frente agora. Não tem situação difícil que vai fazer eu paralisar em nome de Jesus. Não tem palavras que Satanás lance que vai fazer que eu pare de viver, que eu pare de respirar, que eu pare de ser feliz. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, saia daqui, ó, firme. Eu fui curada, eu fui restaurada. Mesmo que às vezes você possa até lembrar de algo, mas você vai se posicionar, porque é o nosso tema desse ano. Posicionadas em Cristo. Eu estou posicionada em Cristo. Esse problema não vai mais me afligir. Essa situação não vai me parar. Independente do problema que eu ainda estou passando, o Senhor, Ele me fortaleceu nesta noite. E eu estou levando a palavra dEle comigo, que é poderosa. Aplauda o Senhor mais uma vez. Aleluia. Aleluia. Pode sentar em nome de Jesus.